relação à AIGE, nós sabemos que, sob a ótica do pedido, e aí eu abro um parêntese, exatamente em consonância com o que o ministro Carlos Magno disse anteriormente. Na verdade, no direito eleitoral, nós temos um princípio que é muito caro, que chama-se princípio da tipicidade do pedido e da causa de pedir, onde tanto o pedido quanto a causa de pedir, eles são ex lege. Não existe margem para o autor da ação e não existe margem para o pedido, para o juiz, seja na indicação de um fato diferente, seja na indicação de uma consequência diferente. Então, tanto a causa de pedir é típica, quanto o pedido também é típico. E isso tem uma consequência relevante para a nossa exposição. Por quê? Porque não há necessidade de a parte pedir, por exemplo, como nós olhamos para a AIGE, a declaração de inelegibilidade ou a cassação, ou pedir ambos. Por quê? Porque o pedido ele é ex lege, é por força de lei. Então, o juiz, ao julgar essa causa, deve apreciar ambos os pedidos. E o que é interessante em relação à AIGE é que ela pode veicular, na verdade, ela veicula essas pretensões, inelegibilidade mais cassação, mas é possível que o réu seja condenado exclusivamente com cassação, quando ele, por exemplo, é beneficiário do ato ilícito, mas não é responsável pelo ato ilícito. O exemplo clássico do vice-candidato, onde ele tem um mandato cassado, mas não lhe é imputada a pena de inelegibilidade, porque a prática do ato ilícito não foi por ele feita, mas sim pelo outro candidato, por exemplo, pelo candidato a prefeito, o candidato a presidente, ao candidato a governador, ele é apenas vice e é beneficiário. Assim como eu posso ter uma pena apenas de inelegibilidade aplicada na AIGE. Né? Se eu percebo que a AIGE pode ser ajuizada contra não só os candidatos, mas também contra aqueles que praticam o ato ilícito, e este que pratica o ato ilícito vai compor o polo passivo da AIGE, mas, ao mesmo tempo, não é candidato. Em relação a ele, não há que se falar em cassação de registro ou de diploma, mas tão somente em aplicação da inelegibilidade. Portanto, em que pese nós termos na AIGE duas pretensões, inelegibilidade mais cassação, há uma certa autonomia em relação a elas. E esse ponto é importante exatamente para analisar o prosseguimento dessa demanda. Quando nós analisamos as condutas vedadas do 73, nós temos a possibilidade de cassação ou multa. Aqui nós temos uma incidência do princípio da proporcionalidade, onde, da mesma forma que na AIGE, essas condutas, essas sanções não precisam ser aplicadas de forma cumulativa, eu posso aplicar só a cassação ou posso aplicar só multa, como posso aplicar multa e cassação, dependendo daquele que integra o polo passivo dessa demanda, no mesmo exemplo que foi dado anteriormente enquanto a AIGE. E temos o 41A na sequência. 41A na sequência, cassação mais multa. E aqui as sanções são sim cumulativas. Praticado o ato ilícito, automaticamente gera as duas consequências. No 30A na sequência, nós temos a sanção de cassação do diploma apenas. Nós não temos, portanto, nem multa, nem inelegibilidade. E, por fim, na AINE, que é a ação constitucional, nós temos a perda do mandato eletivo. Pois bem, em relação à inelegibilidade, né, ela é objeto do processo na AIGE. O que eu quero dizer no sentido mais técnico de ser objeto do processo? É que a respeito dela vai haver uma apreciação na parte dispositiva da sentença. É a respeito dela que o juiz se manifesta em caráter principal no processo. Então, a inelegibilidade na AIGE é objeto do processo. Ao passo que, nas condutas vedadas, a inelegibilidade não é objeto do processo. No 41A, a inelegibilidade não é objeto do processo. No 30A, a inelegibilidade não é objeto do processo e nem pouco e tampouco na AIGE. Qual é a particularidade que nós temos em relação a essas 4 demandas, ao contrário da AIGE? É que incide também a inelegibilidade. Só que essa inelegibilidade, como nós sabemos, ela incide de modo reflexo. É uma sanção que ela vem como um anexo, ou uma sanção indireta que se agrega de forma externa àquele comando decisório que constituiu o objeto do processo. Então, esta demonstração ela é extremamente relevante, por quê?
Porque por mais que todas elas incidam, né, em inelegibilidade, essa forma de aderência ao comando decisório é diferente e tem consequências. Tem consequências aonde? Exatamente na grande pergunta que é formulada. Como que isso é refletido para o término do processo? Em relação a esse ponto, como o ministro Carlos Mário disse, de fato, há hoje o reconhecimento, trago à baila um agravo regimental no recurso ordinário 5376/10 de Minas Gerais. Esse caso de relatoria do ministro Fachin é um caso em que houve uma mudança da jurisprudência do TSE, é um caso recente, é um caso de 2020, onde o TSE mudou a sua interpretação. Por quê? Porque até este julgamento, a interpretação do TSE era qual? Se o mandato tinha, o réu, né, tivesse o seu mandato chegado ao seu fim em função do decurso do prazo, por exemplo, término do mandato, a AGE seria extinta por falta de interesse processual superveniente. E a partir desse julgado é que a jurisprudência foi alterada, um voto muito fundamentado, extremamente fundamentado, didático do ministro Edson Fachin, em que ele demonstra exatamente o que nós acabamos de ver. Ou seja, que estas sanções são sanções independentes. O ministro Fachin tem uma fala no seu voto muito interessante. Ele fala o seguinte: a autonomia das consequências jurídicas é assinalada pela própria lei. A própria lei demonstra que eu posso ter consequências diferentes para os réus. E aí ele cita exatamente, ele fala, olha, o bystander, ou seja, aquele que não é candidato, mas que praticou o ato, por exemplo, pode ser sancionado apenas por inelegibilidade e não por cassação. E aí, a partir dessa construção, o que se entendeu? Que a demanda não vai ser extinta, que ela pode prosseguir, mas ela vai prosseguir em relação unicamente àquele objeto que deixou de ser julgado. Qual objeto que deixou de ser julgado? A declaração de inelegibilidade. Em relação às outras demandas, né, a conduta vedada, qual a consequência do término de mandato para ela? Nesse ponto, nós tivemos também recentemente, após esse leading case, que constituiu a virada da jurisprudência do TSE, relatado acima, um acordo. Desta feita é o 1804/40, da lavra do ministro Barroso, onde o ministro Barroso ele aplica aquele mesmo entendimento no sentido de se utilizar da demanda em curso para que o processo prossiga. Prossiga para o quê? Alcançar a sanção de multa. Apenas a sanção de multa. Né? Por quê? Porque a cassação do registro já não era mais possível em razão da perda do término do mandato eletivo. A partir desse raciocínio, esse voto do ministro Barroso, então, esse voto que constituiu esse acórdão referido, ele também foi utilizado para o 41A. Então, nós temos esse entendimento, ou seja, prossegue-se a demanda para a declaração de inelegibilidade na AGE, prossegue a demanda pela multa na conduta vedada do 73, prossegue a demanda para aplicação da multa no 41A, e aí resta-nos, então, duas outras ações. Quais sejam? O do 30A, o TSE já se manifestou, faço referência a esse acórdão, que é o 0357 do Pará, foi relatado pelo ministro Tarcísio, né? E o ministro Tarcísio diz o seguinte, aqui não há superfície para essa demanda prosseguir. Né? Não há alma para o processo. Por quê? Porque não tem mais objeto. Se o objeto do processo é apenas a cassação do mandato, se não há nada para prosseguir, porque o mandato não existe mais, eu não tenho, então, como prosseguir com essa demanda, o caso é de extinção. Este mesmo entendimento, salvo o melhor juízo, não foi ainda expressamente enfrentado pelo TSE, mas seguirá também um rumo natural para a AIME. Porque a AIME também, em que pese ensejar a inelegibilidade não é, portanto, o seu pedido, não constitui o seu objeto. Então, feita essa explanação, eu faço questão de deixar essa tela aqui exposta para todos, porque eu, à guisa de encerramento, eu procuro enfrentar naturalmente as questões que o ministro Carlos Magno nos pôs e faço aqui duas conclusões e faço naturalmente duas outras indagações
não são propriamente indagações, são quase que reflexões pessoais. Em relação à conclusão, primeira conclusão é de que a solução da questão posta para esse painel se dá, naturalmente, como nós estamos vendo, através de uma análise eminentemente processual, tal qual exige o Código de Processo Civil citado pelo ministro Carlos Magno. Por quê? Porque, havendo interesse no julgamento da causa, porque o objeto do processo não foi integralmente apreciado, independentemente de pedido ou não, porque o pedido é ex lege, o processo, então, tem o seu segmento para este fim, na forma que nós vimos antes. Uns para a inelegibilidade, um para a apreciação da elegibilidade e os demais para a análise da multa. E a outra conclusão que nós temos, e podemos perceber, e a essa conclusão se aplica também, ministro, para as hipóteses da conduta vedada com base em 74, 75, 76, onde não tem multa, e essa conclusão é quase se fosse nenhuma segunda conclusão, seria 1.1, é de que a produção desse efeito secundário da demanda, a inelegibilidade, não é um critério preponderante para o prosseguimento da ação. Não é um critério preponderante. O critério preponderante para o prosseguimento da ação é saber se o seu objeto foi totalmente apreciado, mas não há uma consequência advinda da sua procedência como efeito externo ou efeito anexo. Então, estas são as duas conclusões. E a partir dessas duas conclusões são as minhas provocações. Eu gostaria de submeter para a reflexão de todos. Quais sejam? A primeira, como nós podemos olhar aqui claramente nesse painel, por isso que eu fiz questão de deixá-lo aqui, é que, em que pese a inelegibilidade ser algo extremamente caro para todos nós, no direito eleitoral, e nessa área política também, nós podemos perceber que, olhem que situação, é que, sob a ótica da inelegibilidade, nós temos um tratamento que é um tratamento que enseja uma discrepância de soluções. Por quê? Porque o 30A, a AIME e a conduta vedada do 74, 75 e 76, caso existam ações, essas ações em curso, e o mandato chega ao seu término, o processo vai ser extinto. Em que pese, caso elas fossem procedentes, haveria a sanção de inelegibilidade. Ao passo que as demais não, o processo vai prosseguir. Então há uma certa discrepância. E aí a provocação que eu faço é o seguinte: nós estamos diante de uma ação que é uma ação coletiva. Será que eu posso pegar uma solução processual do Código de Processo Civil, naturalmente individualista, para levar à extinção de um processo como esse? Beneficiando, portanto, aquele candidato eleito com a demora do processo, tendo em vista que, se o fato fosse apurado e ele fosse condenado, ele se tornaria inelegível? Essa é a primeira observação que demanda uma certa reflexão. E a segunda, é a que eu concluo, a pergunta que se faz é a seguinte, Imagine, vamos pegar o 41A aqui, que o processo prossiga pelo 41A para a aplicação da sanção de multa. Chega ao seu término, condena-se a apenas a multa. A pergunta que se faz é: será que essa condenação não vai ser interpretada no sentido de que vai ser, por via de consequência, atraída a inelegibilidade para cá? Apesar de nós sabermos que a linha J, do artigo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar 64/90, ela diz que só há inelegibilidade nessas ações como efeito anexo quando há condenação e cassação de registro de diploma. Nesse caso que nós estamos falando, nós não temos cassação. Nós temos apenas a condenação em multa. Então, pela expressão literal, nós diríamos, então, que não haveria inelegibilidade futura do registro do candidato nas próximas eleições. Mas por que eu faço essa pergunta? Porque esse tribunal julgou aquele famoso caso de Belfor Roxo. E o que era o caso de Belfor Roxo? O caso de Belfor Roxo era exatamente uma conduta vedada
onde foi aplicada multa para o irmão do candidato, eu acho que era irmão, porque o candidato foi cassado, e aí se discutia se essa aplicação de multa era suficiente para que este irmão, então, quando se candidatasse posteriormente, e essa situação ele se candidatou posteriormente, ele se tornaria inelegível. E aí, naquela época, se sugeriu, então, que se considerasse ele como inelegível, tendo em vista que o ilícito foi reconhecido e ele só não foi cassado porque ele não era candidato, mas em relação a ele foi aplicada a multa. Então, com essas indagações finais, é que eu faço, então, o encerramento e procuro concluir dessa forma e apresentar para todos essas matérias, essas questões a serem objeto de reflexão. Muito obrigado.